Bom dia, Fundação Casa. Bom dia, Ensino Médio. A nossa aula hoje é de História. Habilidade da BNCC e do Currículo Paulista. O tema: Império Bizantino e o Mundo Árabe. Habilidade: reconhecer a importância de valorizar a diversidade nas práticas de religião e religiosidade do indivíduo e grupos sociais. Objeto do conhecimento: a diversidade. O que fazer? Faça uma primeira leitura do texto que está ali embaixo. Leia o mesmo texto novamente e agora grife as palavras que você não conhece. Procure no dicionário e anote o significado mais adequado das palavras que grifou. Releia o artigo só mais uma vez e procure compreender e interpretar o texto para responder as questões. Questão disparadora: o que é um mosaico? Responda com as suas palavras. A fundação de uma nova capital tinha um papel estratégico, já que havia uma pressão enorme das hordas de bárbaros sobre a velha Roma. E outras cidades do Oriente também poderiam ser alvos fáceis desses ataques. Mas havia também um elemento de inauguração de uma nova era. A cidade escolhida foi Bizâncio, onde confluía as tradições intelectuais helenísticas, em que o grego era o idioma principal, e as tradições institucionais romanas. Além disso, estar situada na Anatólia, um dos berços de expansão cristã primitiva, fazia de Bizâncio um lugar para dar seguimento a uma espécie de política cristã, com os bispos da igreja, que já possuíam autoridade intelectual e espiritual bastante forte à época. Bizâncio foi de 326 a 331, inteiramente reformada e preparada para ser a nova Roma. Ao fim dessa preparação, foi renomeada, passando a se chamar Constantinopla, em homenagem ao imperador. Constantino faleceu em 337, sucedeu seu filho Constantino II, e a este se seguiram mais 6 imperadores até a ascensão de Teodósio I, que finalmente tornou o cristianismo a religião oficial do Império Bizantino, por meio de um decreto em 380. Em 391, o paganismo foi completamente proibido nas extensões do Império Romano. Com a morte de Teodósio, em 395, o império foi novamente dividido. Seus 2 filhos, Acárdio e Honório, ficaram cada um com uma parte, a oriental e a ocidental, respectivamente. Desenvolvimento do Império Bizantino. Nos séculos seguintes, o Império Bizantino, concentrado apenas na parte oriental dos antigos domínios romanos, acabou por desenvolver alguns elementos que lhe seriam característicos e o distinguiriam da tradição ocidental. Entre esses elementos estavam a oficialização da língua grega em detrimento ao latim, o cesaropapismo, isto é, a convergência do poder político e do poder espiritual na pessoa do imperador. Entre os grandes imperadores que o Império Bizantino teve, Justiniano foi um dos mais célebres. Foi esse imperador que, durante o século VI, confrontou os persas sassânidas a oeste, conseguindo retomar pontos importantes do império. Lutou contra a heresia ariana, que tinha muita força política dentro do império. Ergueu o templo de Ágia, a Santa Sofia, até hoje de pé, na atual Istambul. Solidificou as instituições imperiais, entre outros pontos. O Império Bizantino também entrou em diversos conflitos com os cristãos ocidentais, como foi o caso da Quarta Cruzada, e contra os muçulmanos, que passaram a empreender uma agressiva expansão a partir do século VII. Foram esses últimos que, em 1453, sob o comando do sultão Mehmed II, conseguiram subjugar Constantinopla e dar fim ao Império Bizantino. Estou enviando para vocês 2 perguntas. Você já sabe que as perguntas estão no texto e a frase seguinte é a sua resposta. Qualquer dúvida, entregue a dona Alessandra que ela passará para mim. Até a próxima aula.